Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje seguimos, com a nossa série de análise das divisões, hoje com a nossa querida NFC Norte, uma das divisões mais fortes de toda a liga. Diria que para a temporada de 2025 é a divisão mais forte, é a divisão que eu mais estou ansioso para assistir os jogos, para analisar, para fazer vídeos, inclusive para esse vídeo aqui. Não esqueçam, já tem vídeo sobre as divisões do leste, já tem vídeo sobre a AFC Norte e hoje temos a NFC Norte. Na semana que vem ainda não decidi se vamos falar sobre as divisões do oeste ou se vamos falar das divisões do sul. Ainda vou ver. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma preferência, entre uma ou outra. E se vocês não assistiram os outros vídeos, deem uma passadinha lá. Antes de começar esse aqui, like no botão do like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, sigam o Landzone BR tanto no Twitter quanto no Instagram, os links estão na descrição do vídeo. E acho que é isso. Vamos lá? Se eu olhar para baixo em algum momento é porque eu estou aqui com as minhas anotações que eu fiz, sobre os times, sobre o que é importante a gente destacar. Vamos começar com o Minnesota Vikings, um dos principais times da NFL na temporada passada. Brigou até as últimas semanas pela Seed 1 da NFC. Acho que ninguém esperava isso. Foi um salto gigantesco que a equipe deu na temporada passada. Eu, por exemplo, não esperava que a equipe fosse ser tão forte, fosse brigar como brigou. Mas foi uma equipe que jogou muita bola. Com o Sam Darnold, eu não tinha fé nenhuma que o Sam Darnold ia conseguir fazer esse time ir pra frente, mas o Kevin O'Connell é um baita head coach de futebol americano, um dos melhores da liga e mostrou e deixou bem claro isso na temporada passada. É um cara que é muito amigável, que sabe trabalhar muito bem os quarterbacks que ele tem na mão. Acho que um ponto importante é a equipe ter conseguido manter o Brian Flores como coordenador defensivo desse time. E agora, acho que o principal que a gente tem que destacar é, primeiro, nesse ataque, DJ McCarthy como QB1. A gente sabe o quanto DJ McCarthy queria ir para o Minnesota Vikings, a gente sabe o quanto o Kevin O'Connell queria o DJ McCarthy no time dele. O DJ é um cara que sabe muito bem rodar sistemas. Se o sistema for favorável ao estilo de futebol americano dele, a gente sabe, como eu disse, que o Kevin O'Connell é um cara que trabalha muito bem isso. Ele vai conseguir fazer isso muito bem, porque foi isso que ele fez no college. Ele pode não ter sido e não era um prospecto da mais alta prateleira, do mais alto patamar, mas ele era um cara muito bem rodando o esquema da equipe dele. E eu acho que ele tem tudo para manter isso na NFL, porque, cara, eu olho para esse ataque, principalmente com o que o Kevin O'Connell pode montar, mas eu vejo as peças desse time e é um grupo bem interessante. Primeiro que eu tenho Aaron Jones, que é um running back bem sólido, né? Jogou bem na temporada passada. Assim, eu acho que essa equipe dos Vikings, em muitos momentos, o jogo terrestre deixou a desejar, mas o Aaron Jones ainda é um running back que consegue entregar e por um valor bem baixo. Mas aí eu vou aqui pro principal, que é esse grupo de recebedores, que é muito gostosinho pro DJ McCarthy trabalhar. Justin Jefferson, o melhor wide receiver da NFL para mim. Jordan Edson, que se firmou e tem se firmado cada vez mais. Um excelente wide receiver 2, tem jogado muita bola o Jordan Edson nesse esquema. Jalen Naylor, temos ainda Ty Felton, Rondale Moore. Então, assim, é um grupo de recebedores bem interessante, além, claro, do TJ Hawkinson, que é um dos melhores tight ends da NFL. Além disso, uma equipe que fez investimentos na sua linha ofensiva, que sofreu um pouco na temporada passada. A gente vai ter Christon Darsow, que é um dos melhores tackles da NFL, Brian O'Neill, e principalmente as adições pro miolo dessa linha ofensiva, com Will Fries, vindo do Indianapolis Colts, e o Donovan Jackson, escolha de primeira rodada da equipe. Não foi uma escolha que me agradou na primeira rodada, porque eu acho que tinham opções melhores. Mas é um jogador bem legal, um jogador bem interessante, que beleza, eu sou contra a escolha na primeira rodada, por ser um jogador de uma posição que não é tão prioritária, um jogador de miolo de linha ofensiva, mas olhando para o que ele vai te entregar, eu acho que é um cara que tem muito a agregar nessa linha ofensiva. Então espero um Minnesota Vikings
com um ataque bem interessante. Eu acho que tudo vai depender do que o DJ McCarthy vai entregar. Acho que essa é a maior incógnita. Mas eu, olhando hoje para esse ataque, diria que o DJ McCarthy tem totais condições, principalmente com Kevin O'Connell tem entregado, né, a produção que ele tem conseguido extrair de seus QBs. Acho que ele tem totais condições por ter um bom grupo de recebedores, por ter uma boa base de time, de boas peças para ele trabalhar e agora ter uma linha ofensiva ainda melhor. Eu não quero me estender muito, porque os outros vídeos eu acho que tem ficado longos demais pro meu gosto, né? Vídeos de 30 e poucos, 40 minutos. E eu vou ver se nesse vídeo aqui eu consigo ser um pouco mais direto, um pouco mais rápido. Olhando para a defesa do Minnesota Vikings, o que esperar? Uma defesa que teve investimentos para essa temporada. Já tinha, por exemplo, investido no Greenard, que é, cara, um pass rush muito bom, e investiu agora para o miolo dessa linha defensiva, principalmente com Javon Hargrave e Jonathan Allen. São beleza, jogadores que não estão mais no seu auge, né? Mas são dois bons pass rushers, dois caras que principalmente agregam, eu diria que experiência para essa defesa, mas também agregam qualidade. Eu acho que a gente vai ter um pass rush bem melhor do que a gente tinha na temporada passada. Além disso, a gente tem agora um grupo de linebackers, segue sendo um grupo de linebackers muito bom, principalmente com o Andrew Van Ginkel, que, cara, é um linebacker que encaixou de maneira perfeita na mão do Brian Flores e também uma equipe que fez mais investimentos na sua defesa. A gente ainda tem o Dallas Turner, por exemplo, que não teve muito espaço no seu ano de calouro como rookie, mas eu acho que é um cara que pode ter um crescimento no seu segundo ano na liga. A gente teve, por exemplo, o time renovando com Byron Murphy, um cara que é importantíssimo para esse sistema do Brian Flores, mas também, por exemplo, tivemos a adição do Isaiah Rodgers, que foi um cara que não teve tantos snaps no Philadelphia Eagles, é verdade, né? Média ali de 40% dos snaps na temporada. Mas assim, quando jogou muito bem. Eu acho que está pronto para dar esse próximo passo, para ser um cornerback que veja mais o campo e se torne um cornerback titular na NFL. Já vinha desde a época dos Colts apresentando um bom nível de futebol americano quando jogava, passou uma temporada afastado pela questão das apostas, retornou e teve uma ótima temporada no Philadelphia Eagles. Acho que merece a oportunidade de se destacar como um cornerback titular. Então, quando eu vejo o time dos Vikings, eu percebo um time que perdeu poucas peças que fossem determinantes e importantes para o sucesso desse time na temporada passada, além talvez da principal, que seja o seu QB, mas adicionou jogadores importantes em posições de carência, como na linha ofensiva, no pass rush e um cornerback 2, então assim, é um time que soube trabalhar muito bem o espaço que tinha na free agency, soube trabalhar muito bem as escolhas que tinham no draft para deixar esse time ainda mais competitivo. Acho que tudo vai depender do que o DJ McCarthy vai te entregar no seu primeiro ano como quarterback. No seu ano, basicamente, não é o seu ano de calouro, porque ele já passou um ano na liga, um ano estudando, um ano no vestiário, jogou a pré-temporada, querendo ou não. Então, assim, ele já tem uma experiência de como é a NFL, de como é o vestiário, o dia a dia. Agora ele vai ter a experiência como titular na temporada regular e acho que é aí que a gente vai ver o que ele vai poder entregar para esse time, mas espero mais uma temporada muito boa, porque além da base ter se mantido, além do Brian Flores ter seguido como coordenador, além do Kevin O'Connell ser um dos melhores head coaches da NFL e um dos mais subestimados, a gente tem um time com adições muito inteligentes, adições muito boas, e eu particularmente espero que o DJ McCarthy vá conseguir se destacar nessa equipe. Indo adiante, vamos para o Detroit Lions, que talvez deveria ser o time que eu deveria ter começado esse vídeo, porque é o atual campeão da divisão, é a atual seed 1 da NFC, e vem para mais uma temporada para brigar nas cabeças, obviamente, para brigar pelo Super Bowl. Qual que é o grande ponto do Detroit Lions para a próxima temporada? O Detroit Lions perdeu os seus dois coordenadores. Tanto o seu coordenador ofensivo quanto o seu coordenador defensivo. A equipe perdeu Ben Johnson e perdeu o Aaron Glenn. Então, assim,
muita gente falava, por exemplo, que o Dan Campbell, head coach da equipe, se escorava no trabalho de seus coordenadores. Eu acho que não, eu acho que o Dan Campbell é muito mais do que isso, mas ele vai ter uma temporada em que, é verdade, ele vai ter um pouco que se provar. Se o Detroit Lions não for bem essa temporada, o que eu acho que não vai acontecer, mas caso aconteça, muita gente vai ficar batendo nessa tecla. O que eu acho importante a gente destacar aqui? Essa adaptação dos coordenadores é algo que sim pode ser um fator, e eu vou puxar aqui um exemplo do Philadelphia Eagles de 2023, desculpa. O Philadelphia Eagles em 2022 faz uma temporada excelente, o Jalen Hurts joga muita bola, a equipe fica com a seed 1 da NFC, chega ao Super Bowl, não vence por um field goal, né, 38-35. Temporada seguinte, a equipe perde os dois coordenadores, o Nick Sirianni precisa de um papel maior dentro do time, traz dois coordenadores de dentro do coach staff, mesma coisa que o Detroit Lions fez nessa temporada agora, e o time desanda em 2023, tudo dá errado, a defesa joga muito mal, o Jalen Hurts não consegue produzir, e aí, bom, a gente sabe o que acontece, o Nick Sirianni entra muito pressionado em 2024, a equipe se obriga a trazer dois coordenadores de fora, dois coordenadores experientes, e aí, bom, né, o Philadelphia Eagles dá muito certo na temporada de 2024 e é campeão, mas foi um fator em 2023 a perda dos dois coordenadores, porque a gente não sabe, são dois coordenadores que vêm para a primeira vez trabalhar nessa função, então a gente não sabe como eles trabalham, eles não têm a experiência no cargo, nunca foram responsáveis por chamar as jogadas, e principalmente o John Morton, que vai ser o coordenador ofensivo da equipe, entra no papel de substituir um dos melhores chamadores de jogadas da NFL, que é o Ben Johnson. O cara era um monstro chamando jogadas, entendia muito bem o que esse ataque precisava em cada momento do jogo, e bom, tinha o time na mão e fazia muito bem o trabalho dele. Agora tu tem um cara que não tem essa experiência chamando jogadas, e o mesmo serve para o Kelvin Shepard, que é o novo coordenador defensivo da equipe. Então isso é sim um fator de alarde para a equipe. De resto, o ataque segue, né, nas suas armas ali de produção com a mesma base. Teremos Jared Goff, que aqui eu já deixo um asterisco, é um cara que entra um pouco pressionado. O Jared Goff tem conseguido produzir muito bem na temporada regular, mas está chegando nos playoffs e tá sofrendo, né? Ele contra os Commanders não fez um jogo bom em casa. Além disso, tem dois dos melhores, talvez a melhor dupla de running backs da liga, em Jahmyr Gibbs e David Montgomery, dois caras que se complementam muito bem. Um grupo de recebedores muito bom com Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams e agora com Isaac Tesla e Tim Patrick. Temos Sam Laporta, que é um dos melhores tight ends da NFL, um cara que joga muita bola. E aqui vem para mim um dos pontos que é como vai se portar essa linha ofensiva do Detroit Lions em 2025, porque foram duas perdas importantes. A equipe perdeu Frank Ragnow e perdeu Kevin Zeitler. Então, dois jogadores de miolo, experientes, é verdade, mas que jogavam e davam uma sustentação para essa linha ofensiva muito boa. Agora a equipe vai, por exemplo, com o Tate Radley, que é um calouro como titular nessa linha ofensiva. Então é bem interessante a gente ver se essa linha ofensiva vai manter o mesmo nível que tinha em 2023 e em 2024 principalmente. Então acho que linha ofensiva, o miolo dela principalmente, e os coordenadores, principalmente do ataque, são os dois fatores que eu mais estou curioso para ver como vão ser no Detroit Lions em 2025. Quando eu olho para essa defesa, eu acho que o que a gente tem que destacar é a secundária está ainda melhor. Por incrível que pareça, já era muito boa com Terrion Arnold, Brian Branch, Kirby Joseph. Conseguiu a adição, por exemplo, do DJ Reed para ser o corner oposto do Terrion Arnold. Então, assim, é uma secundária sensacional para a próxima temporada. Tem um bom grupo de linebackers, vai ter o retorno do Aidan Hutchinson para essa ponta de miolo do pass rush, mas eu acho que aqui fica o meu principal destaque, que a equipe segue precisando fazer um investimento maior nesse Edge 2, né? A gente olha para a equipe dos Lions e a gente não vê um Edge 2, a gente não vê um grande pass rush para alinhar junto com o Aidan Hutchinson. Tem bons jogadores, é verdade, mas falta aquele cara mais firmado para jogar com o Aidan Hutchinson. Então, assim,
Olho para os Lions, tenho mais fatores de dúvida que eu tinha na temporada passada. Por exemplo, porque tem 2 novos coordenadores, e como eu destaquei, sempre é uma incógnita quando há uma mudança dessa para coordenadores que nunca estiveram no cargo antes. Precisa, na minha opinião, de um Edge 2 melhor. Tem essa dúvida de como vai render a OL com as 2 perdas importantes do Ragnall e do Zeitler, mas teve uma secundária que conseguiu se fortalecer ainda mais com a adição do DJ Reed, e tem um ataque que mantém a mesma base com um ótimo grupo de playmakers ali nos seus wide receivers, né, nos seus recebedores, com o Sam Laporta também, e também no seu, principalmente para mim, esse grupo de running backs que é maravilhoso, e no Jared Goff, que é um quarterback que eu gosto, mas que é verdade, precisa mostrar um nível melhor quando chegam os playoffs. Indo adiante, vamos para o Green Bay Packers, outro time muito interessante, mais um time de playoffs. Essa divisão mandou na temporada passada 3 times para os playoffs. O Green Bay Packers foi eliminado para o Philadelphia Eagles, o Washington Commanders foi eliminado, o Detroit Lions foi eliminado para o Washington Commanders em casa, e o Minnesota Vikings foi eliminado para o Los Angeles Rams. Então, indo adiante, vamos para o Green Bay Packers, que mantém ali a mesma base da sua comissão técnica para mais um ano, e é um time que, na minha opinião, manteve as principais peças e conseguiu fazer boas adições. Também vai seguir dando muito trabalho em 2025. O que eu acho bem interessante da gente falar desse time dos Packers? Eu acho que a evolução dos Packers, o que falta para os Packers dar um passo adiante, é o Jordan Love encontrar o equilíbrio dele. Eu sou um cara que gosto muito do Jordan Love, talvez mais do que a média das pessoas. Defendo o Jordan Love, não com unhas e dentes, mas eu brado a bandeira de Jordan Love sempre que eu posso. É um cara que eu gosto bastante, gosto muito da ética de trabalho que o Jordan Love tem. É um cara que é muito humilde, um cara muito trabalhador, um cara que baixa a cabeça, que trabalha, que tu nunca vê ele envolvido em polêmicas, por exemplo. É um cara que eu particularmente gosto muito dele. Eu acho que o que falta pro Jordan Love é encontrar o equilíbrio. Ele, na primeira temporada dele como titular, ele começou muito... Não começou mal, mas ele começou ali com alguns tropeços. Era natural, era o primeiro ano dele como titular. Na segunda metade da temporada, ele foi muito bem mesmo, levou os Packers aos playoffs, venceu um jogo de playoffs, quase eliminou o São Francisco 49ers, e aí começa em 2024 mal, é verdade, tem a lesão no jogo 1 contra o Philadelphia Eagles, mas ele segue e não consegue jogar bem na primeira metade da temporada mais uma vez. Aí chega na segunda metade e começa a jogar bem novamente. Então acho que o Jordan Love precisa encontrar esse equilíbrio, encontrar esse futebol americano dele na segunda metade da temporada, já na primeira. Acho que a partir do momento que ele fizer isso, os Packers vão estar muito confortáveis para chegar numa posição ainda melhor nos playoffs, principalmente tendo a oportunidade, por exemplo, de serem mandantes num jogo de playoffs. Acho que isso seria importantíssimo para a equipe, para não ter, por exemplo, que jogar contra o Dallas Cowboys fora de casa, como foi em 2023, ou jogar contra o São Francisco 49ers fora de casa, como foi em 2023, ou jogar contra o Philadelphia Eagles fora de casa, como foi em 2024. Além disso, o grupo de running backs segue com Josh Jacobs, é um cara que deu muito certo, encaixou muito bem no time. E além disso, acho que o principal, esse grupo de wide receivers, segue talvez sem aquele grande nome, mas eu acho que a adição do Matthew Golden encaminha para que esse grande nome tenha chego talvez no elenco. Eu falei quando teve a seleção que eu acho que poderiam ter peças melhores e de mais impacto, principalmente para essa defesa, chegando na primeira rodada do draft, mas o Matthew Golden é um cara bom. Ele pode não ser um super wide receiver inicialmente, mas ele pode se desenvolver como esse cara. Ele traz uma característica diferente, pelo menos pro Jordan Love nesse ataque. Tem agora Jaden Reed, tem Matthew Golden, tem Romeo Dobbs, tem Christian Watson e tem Tucker Kraft. Pode não ter, né, tu vai falar, nossa, tá, beleza, tem 5 nomes, mas 5 nomes medianos. Eu posso até não conseguir discordar disso, mas eu acho que o Jordan Love tem ótimos playmakers, ótimas
peças para ele trabalhar, e acho que o Matthew Golden pode se tornar em 1, 2 temporadas esse grande playmaker que o time precisa. Além disso, a linha ofensiva segue sendo boa. Teve, por exemplo, a adição do Aaron Banks. Eu fui um pouco contra o contrato que foi dado a ele, sou contra. Não acho que foi um dinheiro bem gasto pelo Green Bay Packers. Não acho que o Aaron Banks vale o contrato que ele recebeu, mas a equipe fez esse investimento. Não é um jogador ruim, longe disso, mas não sei se era no Aaron Banks que eu queria gastar aquela quantidade toda de dinheiro. De qualquer forma, segue sendo uma linha ofensiva muito melhor, talvez até do que foi na temporada passada, e com um ataque, na minha opinião, ainda melhor, e que se o Jordan Love encontrar esse equilíbrio, vai dar muito trabalho em 2025. Seguindo aqui, falando um pouco dessa defesa, acho que para mim é uma defesa que tem uma secundária bem legal, perdeu um dos principais jogadores e talvez uma das caras dessa secundária, mas ainda tem, por exemplo, o Xavier McKinney, que jogou muita bola na sua primeira temporada no Green Bay Packers. Tem o Edwin Cooper, um linebacker, que também jogou muito bem no seu ano de calouro, mas falta para mim aquele grande nome para essa defesa. Eu acho que é uma defesa que tem boas peças, mas falta aquele nome, aquele cara que eu olho e falo, tá aí, esse é o cara da defesa do Green Bay Packers, esse é a cara dessa defesa. Principalmente no pass rush. Eu acho que falta essa figura no pass rush de um cara que eu olhe e fale, bom, quando apertar o caldo, eu vou ter esse cara para fazer o sec para mim. Eu tenho talvez esse cara na minha secundária, que é o Xavier McKinney, mas falta esse cara no pass rush, falta aquele grande jogador. Eu acho que os Packers, se tiverem a oportunidade, tem que ser muito agressivos nessa janela para conseguir um pass rush, para deixar esse time ainda mais competitivo. Por exemplo, supondo que os Steelers tenham ou vão trocar o TJ Watt, Packers tem que ser muito agressivo nessa troca, nessa oportunidade. Os Bengals, por exemplo, estão lá com o Trey Hendrickson parado. Parado não, né? Mas nessa situação contratual que ele não está satisfeito. Cara, liga, tenta oferecer alguma coisa, tenta trazer, porque vai ser um jogador importantíssimo para tua defesa, para a janela que tu tem, porque tu tem um bom grupo para aproveitar nessa NFC, para tentar buscar, quem sabe, uma final de conferência, quem sabe uma ida ao Super Bowl, porque tu tem bons jogadores para isso, tu tem um bom quarterback para isso. Então acho que os Packers vão seguir dando trabalho. Acho que a defesa não vai ter grandes mudanças, talvez até regrida um pouco, né? Não acho que vai regredir muito, mas talvez mantenha ali um nível parecido. Não era uma defesa ruim, mas acho que esse ataque tem tudo para ser melhor na temporada de 2025, com o Jordan Love, quem sabe, um pouco mais maduro. E agora o time que passou por mais mudanças e que eu particularmente estou mais curioso para ver nessa temporada, que é o Chicago Bears. O Chicago Bears foi um time que teve uma campanha negativa na última temporada. É um time que passou por uma reformulação grande no seu elenco e agora vai com um coaching staff totalmente novo para a temporada de 2025. Teremos Ben Johnson de head coach, teremos Dennis Allen como coordenador defensivo e teremos Declan Doyle como coordenador ofensivo. Principal aqui, Ben Johnson como coordenador e Ben Johnson como head coach / coordenador ofensivo, porque ele vai chamar as jogadas desse ataque, e Dennis Allen, que pode não ter feito um grande trabalho como head coach nos anos finais, mas eu acho que é uma ótima escolha, um cara experiente para liderar essa defesa. O principal que a gente tem que falar desse time do Chicago Bears como essa comissão vai trabalhar. Acho que o Dennis Allen é um cara que encaixa muito bem na filosofia e nas peças atuais que tem essa defesa, um cara que gosta de ser muito agressivo muitas vezes. Eu acho que ele tem boas peças para conseguir extrair isso. Mas acho que o principal que todo mundo quer ver é como Ben Johnson vai chamar esse ataque, como Ben Johnson vai trabalhar com Caleb Williams. Acho que o Caleb Williams não podia ter uma pedida melhor para ele se desenvolver como quarterback do que ter o Ben Johnson como seu coordenador ofensivo / head coach. É um cara que trabalha muito bem os seus quarterbacks, um cara que trabalha muito bem as chamadas, um cara que sabe utilizar muito bem as peças que ele tem. Eu olho para esse grupo de wide receivers e com o Caleb Williams, e o Ben Johnson pode fazer estrago aqui. Ele vai ter Caleb Williams, ele vai ter DJ Moore, ele vai ter Romeo Dunze, ele vai ter Luther Burden.
com foco para Romeo Doubs e Luther Burden, porque são dois wide receivers muito novos que talvez sigam por muitos anos na franquia. Além disso, ele vai ter o Cole Kmet e vai ter o Colston Loveland, uma escolha alta e um dos principais tight ends do draft de 2025. Então, assim, é um grupo de playmakers muito bom para o Caleb Williams trabalhar e um grupo de playmakers bem interessante para o Ben Johnson extrair muita coisa. O que mais me deixa encucado é o que ele vai fazer com esse grupo de running backs. Eu acho que DeAndre Swift em 2025 já não dá. Acho que ainda mais porque o Ben Johnson gosta de ter no seu running back, é um cara que não faz muito sentido, tanto que quando o Ben Johnson estava no Detroit Lions, ele mandou o DeAndre Swift para o Philadelphia Eagles, não se importou e não gostava do jogador, não fez nenhum esforço para manter ele no elenco. Deixou ele ser trocado para o Philadelphia Eagles, e acho que isso diz muito sobre o que ele pensa já sobre o Swift. Então, assim, eu acho que o time precisava fazer um investimento na posição, não fez, achei que o time ia fazer isso no draft, mas deu foco para trazer o Colston Loveland e o Luther Burden, duas armas diretas para o Caleb Williams. Então, assim, tô bem curioso para ver como o Ben Johnson vai trabalhar esse grupo de recebedores com seus tight ends wide receivers, mas também como ele vai trabalhar com esse grupo de running backs. Além disso, acho que talvez o principal, além dessa mudança no coaching staff, é esse investimento pesado que a equipe fez na sua linha ofensiva, o que mostra como o time está dando todo o suporte e tudo que o Ben Johnson e o Caleb Williams querem, né? Peças para o Ben Johnson e para o Caleb Williams trabalhar de playmakers e, além disso, peças para a proteção do seu quarterback, porque a gente sabe a importância que tinha a linha ofensiva, por exemplo, do Detroit Lions para a produção e para o ataque do Ben Johnson. Ele já chega mostrando que isso é uma marca dele, melhorando totalmente essa linha ofensiva dos Bears, principalmente no miolo, né? Trocou pelo Joe Thuney, vindo do Kansas City Chiefs, pagou a grana do Drew Dalman, vindo do Atlanta Falcons na free agency, e fez uma troca pelo Jonah Jackson, vindo do Los Angeles Rams, um cara que já tinha trabalhado com Ben Johnson. Então, assim, um investimento total nessa linha ofensiva, uma linha ofensiva nova, totalmente reformulada, que talvez nos primeiros jogos a gente não veja esse ataque no seu melhor nível, porque a gente vai ter, além de tudo, uma adaptação para um novo sistema totalmente diferente do que a gente tinha na temporada passada, mas com muitos jogadores novos, né? Jogadores na linha ofensiva que não estão acostumados a jogarem juntos, então talvez precisem de um pouco de entrosamento, porque são 5 jogadores em que só 2 deles já jogaram juntos anteriormente, com o Darnell White e o Braxton Jones. Então, 3 jogadores novos que precisam se entrosar juntos e com esses jogadores que já estavam no time. E, além disso, 2 novos recebedores, Colston Loveland, tight end, e o Luther Burden, wide receiver. Então, assim, é um grupo que vai precisar, nos primeiros jogos, melhorar o seu entrosamento entre eles e também com as chamadas novas do Ben Johnson e com o esquema novo. Olhando para a defesa, a gente tem a base da defesa mantida. A equipe fez investimentos no pass rush, né, principalmente com o Dayo Odeyingbo, mas assim, nenhum grande nome. A gente teve, por exemplo, o Austin Booker, um cara que pode se tornar esse Edge 2, mas da mesma forma que eu falei tanto dos Packers quanto do Detroit Lions da falta de um Edge 2, eu sinto que falta também um investimento maior na posição de Edge 2 para o Chicago Bears. Eu acho que é uma defesa que tem boas peças nas secundárias, por exemplo, que me agradam muito, como o Jalen Johnson, como o Tyreek Stevenson, como o Kevin Byard, que já é um cara experiente, mas que jogou bem no Chicago Bears. Tem o TJ Edwards, que é um linebacker que também tem jogado bem no Chicago Bears. Além disso, tem o Montez Sweat, que também tem conseguido produzir muito bem na equipe. É uma equipe com boas peças e agora, para mim, com um bom coordenador defensivo na figura do Dennis Allen. Acho que ele vai conseguir extrair coisas bem interessantes desse grupo, mas se eu pudesse falar hoje, eu diria que precisa de um investimento maior na figura de um Edge 2, mas acho que assim, olhando para o que o Chicago Bears tinha na defesa do ano passado, no ataque do ano passado e no coaching staff, eu espero um time totalmente diferente e eu estou muito ansioso para ver esse ataque jogar em 2025. Vamos dar uma reformulada então? O que eu espero do time na verdade da divisão da NFC North em 2025? É difícil dizer quem que eu espero que vença, quem eu espero que termine em primeiro e em último.
Vai ser difícil, mas eu vou fazer porque, né, eu tô aqui para me arriscar. Vamos lá. Vou apostar no Green Bay Packers vencendo essa divisão. Acho que o Jordan Love conseguindo encontrar ali o meio termo que ele precisa, né? Esse equilíbrio que ele precisa. É um time em que a gente tem jogadores que jogam junto há muito tempo, a gente tem um coach staff que já se conhece. O Matt LaFleur, ele faz um trabalho, na minha opinião, muito bom no Green Bay Packers. E acho que a evolução que esse ataque recebeu com esse grupo né, com a adição do Matthew Golden nesse grupo de wide receivers, e talvez se esse time seja um pouco agressivo para adicionar uma peça de mais nome na defesa, acho que o Green Bay Packers pode sim beliscar o título dessa divisão. Colocaria o Minnesota Vikings em segundo. Gosto muito do trabalho do Kevin O'Connell, gosto muito do trabalho do Brian Flores. Acho que o time fez adições muito interessantes na defesa, fez um investimento bom na sua linha ofensiva e tudo vai depender, claro, do impacto que o J. McCarthy vai ter como titular no seu primeiro ano, mas ele tem playmakers de altíssimo nível, principalmente no seu grupo de recebedores, para trabalhar e ter um primeiro ano muito bom como titular. Em terceiro colocado, eu vou colocar o Detroit Lions, que é o atual campeão, mas vou colocar em terceiro porque acho que o time pode sofrer nos primeiros jogos com essa adaptação dos seus novos coordenadores, que é algo que com certeza vai influenciar. E essa linha ofensiva no miolo que está um pouco mais desfalcada para a temporada de 2025. A secundária melhorou, eu espero ver uma defesa que jogue mais em 2025. Foi uma defesa que sofreu em alguns jogos na temporada de 2024. Então, por conta talvez esse time que comece numa marcha um pouco menor em 2025 do que em 2024, por exemplo, isso pode prejudicar por ser uma divisão muito disputada e aí eles acabam terminando em terceiro. Em cada vitória nessa divisão vai fazer muita diferença. E aí em quarto, vou manter o Chicago Bears, não porque eu acho que seja um time ruim, mas porque ainda vai para o primeiro ano de um treinador novo, tem muito ainda o que se mostrar, a gente não sabe como vai ser o trabalho do Ben Johnson como head coach, Caleb Williams precisa também mostrar evolução, então isso vai muito também, né? Preciso respeitar o trabalho que vem sendo feito nas outras equipes para colocar o Chicago Bears acima delas. Precisamos ver como é que vai ser o primeiro ano do Ben Johnson, como ele vai se encaixar com o Caleb Williams e com o resto do time que passou, teve adições importantes, mas que precisam também de entrosamento. É uma divisão muito aberta, acho que a gente tem grande chance de ver 3 times desses nos playoffs, assim como a gente viu já na temporada passada, e talvez 4 times terminando de maneira positiva a temporada. Não acho que isso seja impossível, eu acho que é bem possível, na verdade, que isso aconteça. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e sigam o Landing Zone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Um abraço, valeu e tchau!